A paz e graça do Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, o verso 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Hoje vamos estudar na segunda metade do livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, é geralmente referido como um resumo do livro de Apocalipse. Deus mostrou ao apóstolo João uma visão de cada um dos 6 selos que foram abertos em ordem. Em geral, o quinto e o sexto selo têm relativamente pouco interesse, porque se concentra no que os 4 cavaleiros de Apocalipse capítulo 6 fazem. O quinto selo será aberto na primeira metade do período de 7 anos da tribulação. E quando o sexto selo se abre, ocorre 7 taças da ira de Deus. E quando Jesus voltar nos ares, haverá o tribunal de Cristo nos ares. Ao interpretar o livro de Apocalipse, o que é fácil de confundir é a época em que ocorrem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. O livro de Apocalipse pode ser compreendido com a base nos eventos que ocorrem na grande tribulação de 7 anos. Primeiro, o período antes da tribulação de 7 anos ocorreu na igreja primitiva. É chamado de Era da Igreja. O próximo é o período grande tribulação de 7 anos. O período em que Jesus volta após o fim da grande tribulação de 7 anos. Terá o tribunal de Cristo. Depois é o período do reino milenar e vai ter o julgamento do trono branco. Depois que o julgamento do trono branco termina, finalmente entrarão na Cidade Santa a Nova Jerusalém. Assim pode classificar nesta ordem. E o período de tribulação de 7 anos pode ser dividido em primeira metade do período de 7 anos da tribulação e a última metade do período de 7 anos da tribulação. O texto de hoje apresenta a praga da sexta trombeta que ocorre quando o quinto selo se abre e a praga da sétima trombeta que ocorre quando o sexto selo havendo aberto. Além disso, a palavra aí é usada para distinguir quando os selos se abrem e o desastre das trombetas ocorre. E quando o terceiro aí termina, Jesus vai voltar. Em Apocalipse capítulo 9, o verso 12. Passado é já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E foi dito que quando a sexta trombeta toca, a segunda aí,
começa. Então, quando a quinta trombeta toca, a primeira aí começa. A última metade do período de 7 anos da tribulação se passa. A sétima trombeta, que é a última trombeta, será tocada e vai ter um curto tempo antes de acontecer a segunda vinda de Jesus. Desta forma, os tempos podem ser classificados por meio do aí. Em Apocalipse capítulo 6, o verso 9, há uma cena em que as almas mortas pela palavra de Deus e seu testemunho clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas mortas são as duas testemunhas espirituais que morreram no início da última metade do período de 7 anos da tribulação. Essas duas testemunhas não vão ao túmulo, sepulcros, mas seus cadáveres das duas testemunhas estarão na praça da grande cidade. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, os versos 7 a 8. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo, e lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará, e razerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E em Apocalipse capítulo 9, no verso 15, está escrito que as duas testemunhas estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. Essas duas testemunhas morrerão em um instante. Eles serão martirizadas. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, o verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano a fim de matarem a terça parte dos homens. 4 anjos aparecem em Apocalipse capítulo 9. Esses anjos são anjos maus e matam 2 testemunhas. E em Apocalipse capítulo 11, no verso 7, está escrito que a besta que sobe do abismo matará a ambos. 4 anjos aparecem em Apocalipse capítulo 9. Esses anjos são anjos maus e matam 2 testemunhas. E em Apocalipse capítulo 11, no verso 7, está escrito que a besta que sobe do abismo mata as 2 testemunhas. Eles são os demônios, porque não são fera do mar, mas do abismo. Então, os demônios são os anjos caídos. Em Apocalipse, capítulo 6, o verso 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito: as 2 testemunhas são os vencedores. Como podem saber? Em Apocalipse capítulo 3, no verso 5, está escrito que aqueles que vencerem usarão vestes brancas, para que possamos ver que eles são ao que vencer. Vamos conferir. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Repousa assim ainda um pouco de tempo. Um pouco de tempo refere ao meio tempo, que é intervalo. Não se descansa para sempre, descansa por pouco tempo.
Quando o corpo morre, o espírito e a alma descansam no lugar espiritual. E quando Jesus volta, ele será ressuscitado e esse período se chama o meio-tempo. Em grego, é Na Pavo. quem morre em Jesus terá esse meio-tempo, que é harp time em inglês. Entre as 7 igrejas, as igrejas de Esmirna e Pérgamo, que morrerão martirizadas, terão o meio tempo. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, o verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Está fora do templo, refere-se ao pátio, átrio exterior, fora do santuário e dentro do templo. Vamos ver o pátio. O pátio será aqui, no templo. Portanto, a igreja de Filadélfia, os que adoram no templo e altar de Deus, foram medidas. Isso significa que as 6 igrejas restantes, que são os santos, ficarão no pátio da santa cidade, a Nova Jerusalém. Eles não serão medidas, porque serão deixadas por 42 meses, que é a última metade do período de 7 anos da tribulação. E em Apocalipse capítulo 13, o verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Pode-se ver que é a besta que mata os santos por 42 meses. Em Apocalipse capítulo 14, o verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para que descansem dos seus trabalhos. Descansem foi usada a mesma palavra anapavo, conforme usado em Apocalipse capítulo 6, o verso 11. Ou seja, Jesus vai dar para os santos que morrem na última metade do período de 7 anos da tribulação. Terão um descanso no meio tempo. Refere-se à igreja de Esmirna e à igreja de Pérgamo, que entram na tumba e ressuscita no segundo advento de Jesus. As 2 testemunhas são a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. E quanto tempo em que as 2 testemunhas estariam no túmulo? Vamos ler em Apocalipse capítulo 11, o verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. O Espírito de vida entra nas 2 testemunhas mortas. O Espírito de vida em grego é Pneuma. depois daqueles 3 dias e meio. No livro de Apocalipse, 1 dia significa 1 ano. Então, depois de 3 anos e meio, as 2 testemunhas voltarão suas vidas. Paradoxalmente, nós podemos saber quando as 2 testemunhas morreram. No começo da última metade do período de 7 anos da tribulação, elas morrem em um instante e voltam à vida exatamente depois de 3 anos e meio. O versículo 12 mostra a cena de volta à vida e ascender, subir ao céu. Vamos ler. E ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem,
e os seus inimigos os virão. Assim, pode-se perceber que o arrebatamento ocorre várias vezes. Sim, no versículo 12, podemos ver que o arrebatamento não ocorre apenas quando Jesus volta, mas antes da vinda de Jesus, as duas igrejas, que são as duas testemunhas, vão subir ao terceiro céu. O céu, em Apocalipse capítulo 11, o verso 12, é o terceiro céu. Em grego, o terceiro céu é Oranos. e subir ao céu em uma nuvem. Está escrito que subirão ao céu em uma nuvem. As nuvens são os anjos. Em Mateus capítulo 24, nos verso 30, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Está escrito que o Filho do Homem vem em uma nuvem. E visto que Jesus disse em capítulo 25, nos versos 31, que é a hora do Filho do Homem vir com todos os anjos, podemos ver que as nuvens se referem aos anjos. Vamos ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Assim, em Apocalipse capítulo 11, no verso 12, o apóstolo João viu os anjos como nuvens. Vamos ler o capítulo 11, o verso 14. É passado o segundo aí. Eis que o terceiro aí cedo virá. Pode-se observar que o segundo aí ocorrerá na última metade do período de 7 anos da tribulação. A terceira aí ocorrerá num curto período de tempo após a última metade do período de 7 anos da tribulação termina e antes da segunda vinda de Jesus. O que acontece durante esses períodos está registrado em Apocalipse capítulo 16. Nesse período, 7 taças de ira de Deus serão derramadas. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 6, os versos 12 a 14. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, descrevendo a cena que ocorre quando o sexto selo se abre. O sexto selo será aberto num curto período de tempo, após a última metade do período de 7 anos da tribulação termina, e antes da segunda vinda do Senhor. Pelas trombetas. Isso acontece quando a sétima trombeta, que é a última trombeta, se toca. Quando categorizados pelo AIS. O primeiro aí acontecerá na primeira metade do período de 7 anos da tribulação. E o segundo aí acontecerá na última metade do período de 7 anos da tribulação. E o terceiro aí acontecerá quando os 7 taças de ira de Deus se derramada. No livro de Daniel, há um período de 45 dias após o terceiro ano e meio das 7 anos da grande tribulação termina. E depois desses 45 dias, está registrado que Jesus voltará. No entanto, o livro de Apocalipse difere ligeiramente do livro de Daniel. Jesus virá antes de 45 dias. O livro de Apocalipse diz que o Senhor virá como um ladrão. Isso significa que ele virá
45 dias antes da hora marcada, conforme declarado no livro de Daniel. Isso acontecerá quando o sexto selo se abre. Leamos Apocalipse capítulo 3, o verso 3 e capítulo 16, o verso 15. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Capítulo 16, o verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Voltando em Apocalipse capítulo 6, o verso 12. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Terremoto é a divisão da terra. No livro de Apocalipse, a terra significa a igreja. Um grande terremoto significa que a igreja está sendo julgada. Isso significa que quando o sexto selo se abre, a igreja terá o julgamento. Voltando em Apocalipse capítulo 6, o verso 12. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Terremoto é a divisão da terra. No livro de Apocalipse, a terra significa a igreja. Um grande terremoto significa que a igreja está sendo julgada. Isso significa que quando o sexto selo se abre, a igreja terá o julgamento. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O céu não é o céu que costumava de ver, e as montanhas e as ilhas já foram desmoronadas. Esta situação refere que a igreja não está na terra. Quando Jesus volta, a igreja sobe aos ares em corpo espiritual e nos descreve que ocorrerá uma situação nunca vista. Todos os cristãos crentes, tanto os mortos quanto os que ficaram vivos em Jesus Cristo, vão ser ressuscitados em corpo espiritual e irão para o lugar onde o Senhor vem. E haverá o julgamento. A Bíblia diz que esse julgamento é o tribunal de Cristo. O padrão de tribunal é aquele que prepara o azeite e aquele que não o prepara, e cada destino será determinado. O capítulo 6 está escrito um breve resumo dessa situação em 3 passagens. A mesma cena do derramamento das 7 taças da ira de Deus está escrito em Apocalipse capítulo 16. Primeiro, vamos ler Apocalipse capítulo 15, o verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Portanto, existem 3 ais. E Apocalipse 15, no verso 1, diz que a última ira de Deus, logo a última ira de Deus, pode ser visto como o terceiro aí. Depois que o terceiro aí ocorrer, Jesus vai voltar. Vou repetir. O primeiro aí acontecerá na primeira metade do período de 7 anos da tribulação. E o segundo aí acontecerá na última metade do período de 7 anos da tribulação. No terceiro aí será derramada as 7 taças da ira de Deus. O conteúdo de Apocalipse capítulo 16, os versos 2 a 9. O primeiro anjo derrama sua taça da ira sobre a terra. O segundo anjo derrama sua taça da ira no mar. O terceiro anjo derrama sua taça da ira nos rios
e nas fontes das águas. O quarto anjo derrama sua taça da ira sobre o sol e queima as pessoas com fogo. Muitas pessoas vão morrer. A razão pela qual ele não destrói o mundo imediatamente é para ele dar uma oportunidade de se arrepender. Se olhassem para Deus, que é soberano dos céus e a terra, por meio desses desastres, antes da vinda de Jesus acontecer. No entanto, está escrito que blasfemaram o nome de Deus e não se arrependem. Vamos ler capítulo 16, o verso 9. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para ele darem glória. No entanto, está escrito que blasfema o nome de Deus e não se arrepende. Foi dito que tenham se passado a última metade do período de 7 anos da tribulação, e a quarta taça da 7 ira de Deus havia derramada, mesmo assim as pessoas não se arrependerão. Vamos ler o capítulo 16, os versos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Visto que aqueles que adoraram ídolos na última metade do período de 7 anos da tribulação e já receberam a marca da besta, não se arrependeram, Deus derramará a quinta taça sobre o trono da besta. Diz que apesar dos furúnculos e das fortes dores em seus corpos, culpam a Deus e não se arrependem de suas ações, obras. O que está claro é que Deus nos dá ainda a oportunidade de nos arrepender. Essas pessoas são os crentes, os cristãos, ou seja, a igreja não se arrepende. A igreja depravada, que idolatraram o ídolo. É a aparência daquela igreja depravada pela riqueza e o poder do mundo no fim dos tempos. Desta forma, Jesus mostrou ao apóstolo João, em detalhes, o que aconteceria na igreja no fim dos tempos. A intenção de Jesus de ter dado o Apocalipse, escrito 2000 anos atrás, é preparar a igreja para não se tornar uma igreja corrupta, lendo-o e sabendo com antecedência o que acontecerá no futuro, por mais de 2000 anos, por meio do livro do Apocalipse. Jesus deu para a igreja uma advertência e orientação no caminho certo. Quando a sexta taça será derramada na terra, Jesus reunirá os reis da terra em um lugar. Este é a guerra do Armagedon, no livro do Apocalipse. Aqui, o rei não se refere aos reis do mundo, mas sim os crentes que frequentam a igreja. Jesus reúne os crentes. No entanto, os demônios fazem milagre e reúnem os reis do mundo. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, o verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos. O dragão é o diabo. A besta é a besta que sobe do mar. É o anticristo. O falso profeta é a besta que sobe da terra. Sair da boca significa que os demônios falam mentiras pela boca do falso profeta. Vamos ler Apocalipse, o capítulo 16, o verso 14.
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os líderes religiosos que são influentes no mundo religioso serão reunidos para a guerra do Armagedon. Antes dele, os 3 tipos de espíritos imundos, os demônios, que entrarão no anticristo e no falso profeta, os usarão para realizar grandes milagres, para enganar muitos santos e se reunir para a guerra do Armagedon. Vamos ler Apocalipse, capítulo 16, o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Magedon. É uma palavra em hebreus pronunciado em grego. Em hebraico, composto de 2 palavras. Significa montanha e Magidevon. significa assembleia. O significado do Armagedon é reunir tudo para julgar. Eles se reúnem para a guerra, mas a guerra não vai acontecer. A razão pela qual se diz que a guerra do Armagedon não vai acontecer porque o 7º anjo derramará a 7ª taça no ar. A razão está escrito em Apocalipse, capítulo 16, no verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. O ar, em grego, é Aer. aquele que atualmente detém o poder do ar, é o dragão, que é Satanás. Pois no lugar onde está o trono do dragão será derramada a 7ª taça da ira de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2, no verso 2, que Satanás é o príncipe das potestades do ar até a segunda vinda de Jesus. Vamos verificar juntos. Em que noturno tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Disse-se que tudo o que Deus planejou foi feito, porque o ar é o lugar onde Jesus e os santos se encontram, e as bodas do Cordeiro vai acontecer ali. E o ar será a sede dos santos que governarão o mundo por 1000 anos. Segundo, em Apocalipse, capítulo 16, no verso 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Tal foi este tão grande terremoto. Um grande terremoto significa que a igreja será dividida. A divisão em 2 tipos de santos no tribunal de Cristo foi expressado como tal foi este tão grande terremoto. Vamos ler Apocalipse, o capítulo 16, o verso 19 e 20. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Podemos ver que a mesma cena de Apocalipse capítulo 6, o verso 14. Vamos conferir. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Toda a ilha desapareceu e não havia as montanhas. Então o lugar foi alterado para o ar.
No livro de Apocalipse, seu julgado no tribunal de Cristo está expresso como toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vamos ler Zacarias, o capítulo 14, o verso 4, juntos. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Muitas pessoas afirmam que Jesus retornará à terra por causa de Zacarias, o capítulo 14, o verso 4. Eles afirmam que Jeová voltará à terra de Israel, o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. O Monte das Oliveiras é o local onde se forma o azeite. Na Bíblia, o azeite significa os santos. Então, o Monte das Oliveiras significa uma montanha com santos. E Jerusalém se refere a Jerusalém de cima. Afinal, em Jerusalém, o lugar onde os santos se reúnem é Jerusalém, ou seja, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 4, no verso 25, fala de Jerusalém na terra, mas os santos pertencem ao céu. A Jerusalém de cima é Jerusalém no ar. Vamos ler. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, para o Oriente e para o Ocidente. Está falando que os destinos dos santos serão divididos no tribunal de Cristo. Quando a sétima taça for derramada no ar, o diabo ficará preso no abismo. A cena está escrito em Apocalipse capítulo 20. O capítulo 20 de Apocalipse fala sobre o milênio, o tempo em que o diabo estará preso no abismo e pouco antes do início do milênio. Leiamos Apocalipse capítulo 20, os versos 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O ar onde o diabo estava vai mudar assim. Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esses dois versículos são passagens importantes que descrevem o lugar da segunda vinda de Jesus e o lugar do julgamento. Este julgamento não é o julgamento do trono branco, é o tribunal de Cristo que julga os santos nos ares antes do milênio. Então, onde estarão os santos no milênio?
onde será feito o julgamento do trono branco depois que o milênio passar. A encontrar o Senhor nos ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se encontrar Jesus no ar, estaremos juntos no ar. Na era do milênio, 100% incrédulos viverão na terra. Quando Jesus volta, todos os santos sobem ao ar, e os santos que são qualificados no tribunal de Cristo entram no banquete das bodas do Cordeiro e não precisam mais voltar à terra. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 17. Assim estaremos sempre com o Senhor. Daniel capítulo 12, nos versos 11 e 12, está escrito sobre o período da segunda vinda de Jesus, quando o sexto selo se abre. Vamos ler. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, o sacrifício diário é abruptamente abolido. O que significa, na última metade do período de 7 anos da tribulação, um ídolo será erguido no local onde o sacrifício foi oferecido. No livro de Daniel, capítulo 12, nos versos 11 e 12, está escrito sobre o período da segunda vinda de Jesus, quando o sexto selo se abre. As datas no gráfico são os números de dias escritos no livro de Daniel, que leva do início da grande tribulação de 7 anos até a segunda vinda de Jesus. 1290 dias menos 1260 dias. Há uma diferença de 30 dias, que é o tempo que leva para o ídolo ser erguido e concluído. Quando um ídolo ser erguido e prostrar a esse ídolo, vão a receber a marca da besta, o tempo que leva cerca de 30 dias para o ídolo aparecer no mundo. Jesus não voltará imediatamente, após 1290 dias, após o ídolo ter sido erguido, mas 45 dias depois. Este cronograma está definido no livro de Daniel, mas Deus disse que o livro de Daniel deve ser selado para que as pessoas não possam lê-lo. Vamos ler Daniel capítulo 12, o verso 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. A razão é que este cronograma está sujeito a alterações. Apocalipse, capítulo 22, no verso 11, nos disse para manter a palavra da profecia aberta. E em Daniel, para selar o livro de Daniel. Vamos ler capítulo 22, o verso 10. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. A primeira metade do período de 7 anos da tribulação foi considerado como por um tempo e tempos, e metade de um tempo no livro de Apocalipse. E o livro de Daniel também disse por um tempo e tempos e metade de um tempo. E a última metade do período de 7 anos da tribulação, o período em que todos os poderes dos santos são quebrados. Também no livro de Daniel disse, como o livro de Apocalipse, se Jesus voltasse de acordo com o cronograma de 45 dias escrito em Daniel, o Apocalipse não teria dito que Jesus viria como um ladrão. No Apocalipse disse que Jesus voltará como um ladrão. Esse período de 45 dias pode ser antecipado. Leiamos Apocalipse capítulo 3, o verso 3 e capítulo 16 e verso 15.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, no verso 3. É a palavra dada à igreja de Sardes, que estará vivo e vai encontrar Jesus. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A igreja de Sardes, que recebe a marca da besta e encontra Jesus em vida. Por saberem o cronograma da segunda vinda de Jesus, registrada no livro de Daniel, esse é um aviso de que não atrasem seu arrependimento e se arrependam antecipadamente por temor a Jesus que virá como um ladrão. E leiamos Apocalipse capítulo 16, o verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, o verso 15, também disse que a última metade do período de 7 anos da tribulação se passa e virá como um ladrão. Daniel capítulo 12, o verso 12. E Apocalipse, capítulo 16, o verso 15, tem algo em comum. Está escrito que bem-aventurado. A bênção escrita no livro de Daniel é em hebraico. E a bênção escrita no Apocalipse é Macários. em grego. Tem o mesmo significado. Essa bênção significa confrontar Deus. Se refere à bênção que Jesus no terceiro céu e os santos na terra se encontram nos ares. Está escrito em Daniel capítulo 12, no verso 12, que esta bênção será cumprida no 45º dia, após a última metade do período de 7 anos da tribulação. E no livro de Apocalipse está escrito: o segundo advento de Jesus acontecerá como um ladrão, após a última metade do período de 7 anos da tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. As pessoas na terra, no versículo 15, referem-se a todos os cristãos. Apocalipse capítulo 1, no verso 5, diz que Jesus é o cabeça dos reis da terra. E visto que Jesus é o cabeça da igreja, pois a terra é a igreja, os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo refere-se aos membros da igreja relacionados com a igreja. Todo livre se esconderão na caverna e nas rochas das montanhas. Em Gálatas, capítulo 3, no verso 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Portanto, pode-se dizer que a classe de pessoas em Apocalipse capítulo 16, o verso 15, se refere àqueles que estão em Cristo Jesus. Estes são cristãos que foram arrebatados no ar em corpos espirituais, escondido atrás dos santos que prepararam o azeite. Entre as 10 virgens em Mateus capítulo 25, 5 prudentes prepararam azeite e os 5 loucas que não puderam preparar azeite. Há uma cena escrita em que as 5 loucas que não podiam preparar o azeite ejaculam pedindo que o azeite seja distribuído às 5 prudentes que prepararam o azeite, mas não o obtêm. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, no verso 16.
E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E dizia aos montes e aos rochedos: esta é uma cena onde os santos que não poderão preparar o azeite, implorando aos santos que prepararam o azeite para esconder, porque eles não podem ver Jesus diretamente. Visto que o versículo 16 é uma cena com Jesus na frente, podemos saber que está nos ares. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos devemos comparecer. O apóstolo Paulo enfatizou que antes do tribunal ele será julgado de acordo com o que fez em seu corpo. Aqui o corpo está no singular, significa a igreja, o corpo de Cristo. Somente aqueles que prepararam azeite podem se unir a Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, o versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Só há uma coisa que pode ser mostrada a Jesus no tribunal de Cristo: é se você preparou o azeite ou não. Se não tiver o azeite, será um grande dia de ira, e aqueles que prepararam o azeite serão abençoados para entrar nas bodas do Cordeiro. Se é um dia abençoado ou um grande dia de ira, será determinado por como você se prepara para se tornar a noiva de Jesus enquanto vive neste mundo antes de morrer. No último capítulo de Apocalipse 22, Deus declarou: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não se interprete este versículo que Jesus voltará à terra. O lugar do segundo advento de Jesus certamente será nos ares. Não voltará na terra. Todos os crentes devem se concentrar no Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo para que se tornem os santos que sejam batizados no Espírito Santo e vivam uma vida cheia do Espírito Santo para a vida eterna. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.